amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, Nunca te empurrar. é ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A polêmica do fim de semana foi o debate ocorrido na TV Cultura, onde os candidatos se agrediram verbalmente e fisicamente. Os candidatos Pablo Marçal e o Datena. É inadmissível as agressões, tanto verbais quanto físicas. Não sou a favor de nenhuma delas. Recrimino as duas agressões. E acho que esse tipo de atitude desmerece a classe política que vem, ao longo dos anos, tentando se fortalecer em torno de uma sociedade. Eu espero que, de fato, não só o Datena seja expulso pela agressão física que está sendo cogitado, como o Marçal pelas agressões verbais, que é inadmissível. E hoje a gente vai falar de segurança, segurança nas rodovias. A gente costuma ver muito a polícia rodoviária, né, atenta a tudo que acontece, e eu recebo aqui o tenente André Bellarmino, daqui radicado na cidade de Mogi das Cruzes. Quero muito te agradecer. Deixa eu falar especificamente o cargo dele, que ele tem um monte de cargo, mas você voltou para o foi do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano de Suzano e depois foi para Mogi das Cruzes no 17º, é isso? Seja bem-vindo. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado Uma satisfação estar participando aqui e poder Obrigado. divulgar mais uma vez nosso trabalho aqui na região. Você adotou Mogi como sua cidade? Eu moro em Mogi desde a primeira infância, né? Eu sou salesopolense, Nasceu em mas Salesópolis. meus pais vieram para cá eu ainda bebê, né? Por questões de empregabilidade. Já recebeu o título de cidadão mogiano? Está em processo, Tá. irei receber. Irei receber. Inclusive, mandar um abraço aqui para o meu amigo Maurinho do Despachante, o vereador, Ok. e o Maurino também, o policial Maurino, que é um projeto de ambos, né? Os dois que estão engajados nesse projeto, já está em andamento. Acredito que depois do pleito eu recebo esse título aí, para mim, uma honra muito grande. Eu imagino. Ele é também bacharel em Direito, corredor as corridas de rua, ele está em todas. Eu canso só de ver ele suando. O que é isso? Eu tive um período que eu corria bem mais ainda, né? Eu corria longas distâncias mesmo, eu acabava fazendo uma corrida longa por semana, de 15 a 20 quilômetros. Sofri um pouco com isso, né? As articulações começaram a reclamar. Passou dos 30. Passei bastante já. E por orientação mesmo de profissionais, né? Da área do esporte, eu acabei mudando um pouco o ramo de atividade. Hoje eu faço um funcional de alta intensidade. Legal. Tem algumas corridas atreladas, mas não de longa distância como eu fazia. Mas o funcional tem me exigido bastante. Entrou para minha rotina, né? Toda noite tem o treino, tem uma galera que curte bastante também. Eu vejo. Isso incentiva, né? Eu só bato palminha para ele. O fato de ter um compromisso, de ter a aula, acabou me ajudando demais. Né? Porque quando você se compromete com o assunto, não é só você, hoje eu vou correr, hoje eu não vou, hoje estou meio cansado, não. É aula, tem todo dia, tem um pessoal que vai estar treinando compromisso. E a galera espera. E a galera vai mesmo, e um acaba dando essa energia pro outro, então acho bastante bacana. Você entrou na Polícia Militar aos 19 anos de idade, muito novo.
Foi. Mas já era um sonho? Você não queria ser médico, não queria ser dentista? Eu tinha algumas referências, né? Um tio meu já falecido, irmão do meu pai, foi policial e atuou aqui na região, né, de Mogi das Cruzes. Na época, o 17º Batalhão cobria toda a área do Alto Tietê. Então ele atuou aqui, eu sempre via aquela referência, né? Sempre andava fardado, sempre que eu via. Depois, mais na fase de adolescência, a minha mãe tinha um amigo que fez um curso de enfermagem com ela, que era do bombeiro, e me deu um grande apoio também, né? Passou alguns treinamentos. Eu estava ali na idade de 16 para 17 anos e comecei a me interessar, né? De ver aquela estrutura toda do quartel do bombeiro lá do Xangai, em Mogi. E tentei fazer a inscrição do bombeiro, mas eu não tinha cumprido com os deveres militares do tiro de guerra ainda, né? Do exército. Então eu não consegui fazer a inscrição. A próxima oportunidade que eu tive foi um concurso para soldado na área de Guarulhos e Alto Tietê. E eu passei nesse primeiro. Mas você não precisou fazer o tiro de guerra? Eu fiz. Quando eu fui fazer a inscrição para a prova do bombeiro, eu ainda não tinha pego reservista. Né? Então eu precisei fazer cumprir com os deveres militares. Eu não servi no tiro, fui dispensado. Não servi, fui dispensado. Mas excesso de contingente. No ano que eu nasci, nasceram muitos meninos, né? Nasceram muitas pessoas do sexo masculino, eu acabei sendo dispensado, eu fiz juramento à bandeira, enfim, e recebi a minha carteira de dispensa, né? CDI, né? E com esse documento, então, na próxima oportunidade, eu fiz o concurso para soldado e me formei, entrei em 2003, comecei a atuar já formado no início de 2004, aqui na cidade de Suzano. Começou na cidade de Suzano? Sim. Como soldado? Como soldado, depois servi um tempo em Poá, e depois disso eu fui para Mogi das Cruzes. E aí a maior parte da carreira lá, como soldado e depois como cabo, foi no centro de controle, conhecido Copom. Na época ele ficava na sede ali da Coronel Souza Franco, né? Tem um batalhão, hoje é a sede do CPA M12, né? Do Comando de Policiamento. Mas antigamente tinha um controle que fazia toda a área do CPA, que é a área do Alto Tietê. Todas as cidades da área do Alto Tietê a gente controlava e despachava viaturas. A gente sabe que agora, entre o dia 18 e o dia 25 de setembro, nós teremos a Semana Nacional do Trânsito. Isso mesmo. E você vai palestrar. Ele também dá palestras, ele também é bastante requisitado pela mídia para falar sobre os assuntos ligados às rodovias. Como é que vai ser isso? Onde vai ser essa semana? Nós temos 2 grandes eventos no ano. Um é o mês de maio, né, que é o Maio Amarelo, que é uma campanha a nível nacional e mundial também de prevenção a acidentes. E temos a Semana Nacional do Trânsito, em setembro, que já é da resolução do CONTRAN. Todos os órgãos afetos ao trânsito estão engajados, né, nessa missão. Nós temos, além das nossas funções específicas, né, um implemento nessa semana, em conjunto com outros órgãos, principalmente no nosso caso com o DR, com as concessionárias de algumas rodovias que nós estamos responsáveis. Então já vamos ter ações com crianças, né, em 3 escolas aqui da região. Nessa ação com crianças é muito bacana porque os nossos policiais eles passam uma instrução em sala ou em auditório para as crianças e depois vão para uma pista montada como se fosse uma mini rodovia, onde as crianças podem de bicicleta aplicar aquilo que elas aprenderam. Que legal. Se chama SP Mirim. Então é um projeto muito bacana. Vamos estar engajados em 3 oportunidades. Uma delas junto com o policiamento de trânsito de São Paulo, uma ação em conjunto. E outras ações em conjuntos com a Ecopistas, que é a concessionária responsável pela Ayrton Senna, e outra ação em conjunto com o DR. E ainda está para se confirmar uma ação em conjunto com a Secretaria de Mobilidade de Mogi das Cruzes. Então tudo nessa semana. Palestras eu não confirmei ainda, mas já dei uma palestra em que pese não foi dentro da Semana do Trânsito, foi agora na sexta-feira, para um evento do Dia do Caminhoneiro. O Dia do Caminhoneiro é hoje, né? Dia 16. 16 de 16 setembro. É o Dia do Caminhoneiro. Então, em comemoração ao Dia do Caminhoneiro, a Federação Nacional dos Transportadores promoveu um evento em Santa Isabel, na sexta-feira. Eu palestrei nesse evento sobre exame toxicológico, pontos de parada de descanso, são muito importantes, né, para os caminhoneiros, e fiscalização em geral. Recentemente, nós tivemos uma polêmica muito grande em relação ao pão de forma. Que quem comesse o pão de forma e fosse fazer o bafômetro
acusaria. Então tá aqui o Tenente Belarmino para esclarecer essa polêmica gerada recentemente. Eu vou já de início, já deixar bem já claro. Já começa pelo fim. A polêmica é um mito. Começa pelo fim. Pão de forma, você não vai ser pego no bafômetro, né? O popularmente conhecido bafômetro, é nosso aparelho etilômetro. Okay. Você não vai ser pego no teste se você comer o pão de forma. O que acontece? Estava explicando para o Gil antes da gente iniciar aqui. É verdade. Existe um processo de fermentação na fabricação de qualquer tipo de pão. Quando a pessoa acaba de comer qualquer tipo de alimento, partículas do alimento ficam na mucosa. Então, se a pessoa acabou de mastigar e já assopra o aparelho, o que vai para o aparelho são essas partículas, e não o ar que está dentro do pulmão, que é esse ar que o aparelho mede. Okay. Então, essas partículas do pão fazem o aparelho acusar. Então, se você comeu o pão, salivou, passou 3 a 5 minutos ali, não vai acusar mais nada, pode comer o pão tranquilo. Claro, não vai ter um policial sentado com você do lado da sua mesa para você assoprar assim que você terminar de comer. Então, porque isso virou uma polêmica muito grande, só se falava nisso, né? Exatamente. E quando a gente começou a atender a imprensa a respeito desse assunto, começou a aumentar mais ainda, porque as pessoas viam o começo da matéria. Inclusive eu fiz uma matéria com a TV Diário, o repórter ficou uns 15 minutos comigo, entrou, foi outra matéria, foi João comercial, Belarmino, voltou, foi o João, que é meu xará, né, de sobrenome. Isso. E tá curtindo as pessoas... no Rio de Janeiro lá, o Rock in Rio. A gente acabou estabelecendo uma amizade também bem... Muito gente boa. Bem bacana, né? Então a gente entrou no primeiro bloco com o João comeu o pão, assoprou, deu positivo, era para esperar o final da matéria. O pessoal só viu a primeira parte ali e falou, não, é verdade mesmo. Então não é, pessoal, não é verdade. Podem comer pão tranquilo, não vai acusar. Não dá para acreditar em tudo, né? É enxaguante bucal, bombom de cereja. É o mesmo princípio. Né? O enxaguante... Bombom de cereja também? É o mesmo princípio. Se você acabar de comer, assoprar, as partículas dele vão, né? Porque por exemplo, o bombom lá, que tem um licor dentro, delícia. A quantidade é irrisória, né? E ela acaba dissipando sem afetar significativamente o funcionamento do organismo, né? O enxaguante é a mesma coisa. Você nem chega a engolir ele, você só enxágua a boca. Então, é claro, naquele momento, você sente aquela refrescância e tem ali um pouco, né, o resquício daquele enxaguante. Mas você saiu, entrou em casa, entrou dentro do carro, até chegar na rodovia... Não sei que o policial esteja na sua garagem ali te esperando. Ali. Não tem condição, não vai dar tempo. Na porta da sua casa. Não vai, então é outro mito também. Né? E tem um mito bem curioso também, que já me perguntaram mais de uma vez em palestra, se eu tomar um gole de vinagre, eu tomar uma cerveja, tomar um gole de vinagre, vai cortar? Não, né? Lógico que não. Lógico que não. Tá na sua corrente sanguínea, né? O ar que vai vir do pulmão... do vinagre. Gerou um mito aí que se você bebesse, né, e tomasse vinagre... Beber dançou porque o álcool ele é identificado pelo organismo como uma toxina. Assim que ele entra, o organismo já começa a trabalhar para eliminar. Uma das formas mais eficientes de eliminação é pelo ar que sai do pulmão, porque o pulmão ele é altamente vascularizado. Então passa muito sangue ali em volta do pulmão. Então o organismo já começa a eliminar pelo ar que sai do pulmão. Por isso que tem aquele apelido, né? Bafo de cachaça, bafo de onça e tal. É porque tá saindo o ar ali. O bafo veio e o aparelho, ele mede exatamente isso aí, o ar, né? Agora, o álcool que tá no ar. Ô, tenente, o fato de eu recusar a fazer o teste do bafômetro, vulgarmente chamado, já não é um indício de que eu tô alcoolizado? Inclusive, é uma infração também, né? Também? Se você recusar, você pode recusar. Você recusou, automaticamente está cometendo a infração de recusa. Está previsto no Código de Trânsito. Artigo 165... porque ninguém fala disso. As pessoas não... sempre que eu dou entrevista, eu comento. Comenta. Né? O artigo 165 do Código de Trânsito, ele fala do teste de embriaguez. Né? E o artigo 165, letra A, ele fala da recusa. Então, se você... foi oferecido o teste para você realizar, você não quer soprar, não tem problema nenhum. Automaticamente já cometeu a infração de recusa. E essa infração, o que reverte em quê? Ela tem as mesmas consequências administrativas de ser identificado o álcool. Então, se for identificado o álcool, valor da multa, R$ 2.937. Uau. 7 pontos na carteira, recolha, bloqueio da habilitação, mais o carro pro pátio se não tiver ninguém habilitado que não tenha bebido para levar. Ok. Vamos ver se você recusar? Multa, R$ 2.937. É a mesma coisa. Bloqueio da habilitação, 7 pontos. É tudo igual. Carro pro pátio se não tiver ninguém
habilitado ali que aceite fazer o teste para poder levar. É exatamente igual. E nas duas se abre um processo para suspensão da habilitação, que pode ser até 2 anos. Então você não vê vantagem Exatamente nenhuma. igual. É porque assim, o que o legislador entendeu? Que se a pessoa recusou, automaticamente subentende-se que ela tenha bebido. Ué, se eu não bebi, por que eu não vou fazer o teste? Exatamente. É por esse motivo que existe essa legislação alternativa, né? Para a pessoa não se safar, porque o risco para a segurança viária, para a própria pessoa, para a vida dela e para das outras que estão no ambiente de trânsito é muito alto. É altíssimo. Né? É equiparado uma pessoa embriagada, é equiparado uma pessoa que dorme no volante. Entendi. Né? O risco é o mesmo, uma pessoa que dormiu no volante é uma pessoa embriagada. Em relação ao efetivo a gente vê mais polícia militar na rua, às vezes, polícia civil nem tanto, mas assim, polícia rodoviária, em relação ao efetivo, é o suficiente para as rodovias que nós temos no Alto Tietê? Numa posição de gerência como eu tô, gostaria sempre de ter mais policiais possível, Claro. né? Mas nós temos uma área gigantesca. Pois é. Né? Aqui no Alto Tietê nós temos mais de 270 quilômetros de rodovias. Só no Alto Tietê. 270 quilômetros de rodovia só aqui. Eu não estou jogando a Ayrton Senna ainda, né? Então, assim, para fazer essa cobertura de toda essa área, ela é muito dificultosa. Né? Por exemplo, um policial, uma equipe policial minha que esteja na Mogi Dutra, para se deslocar até a divisa com Ribeirão Pires, demora que até 1h30. Às vezes até mais, dependendo das condições do trânsito, né? Então, para eu sair lá da Mogi Bertioga e ir até Salesópolis, por exemplo, né? Eu sair da Mogi Bertioga, pegar o acesso do Nagal, pegar a estrada Mogi Salesópolis, ainda em Mogi, chegar até Salesópolis, é muito longe. Então, assim, a dificuldade de cobertura, às vezes, dá aquela sensação que, não estou vendo a polícia rodoviária. A gente tenta fazer o máximo possível de pontos de fiscalização, porque é nesses pontos onde a viatura está parada, parando o veículo e tal, que o cidadão consegue ter uma visualização. Bases fixas não são muitas. Quanto mais bases eu tenho fixas, menos atendimento de qualidade eu consigo dar para o cidadão. É mesmo? Por quê? Porque na base, o policial que está na base, não dá para ele sair da base e ir, por exemplo, andar 500 metros para ele atender. Ele não vai deixar a base sozinho. Precisa ter um efetivo grande. Eu preciso ter 10 como eu fiz. 10 policiais. Para melhorar o atendimento na Mogi Guararema e, consequentemente, na Mogi Dutra, eu fechei a base da Mogi Guararema. Aí eu falei, mas você fechou a base, não vai ter atendimento? Pelo contrário, eu coloquei 2 viaturas para rodar. De um ano para o outro, aumentou a minha fiscalização em 2.000%. Nós fizemos num ano que a gente não teve nenhuma ocorrência de criminalidade ali. Na verdade, a rodovia ela é segura, a Mogi Guararema. Só que passavam criminosos pela rodovia. E com o policial na base, né, fixo ali, a gente não tinha condições de verificar essas passagens de veículos. Então, no mês seguinte, nós tivemos 5 prisões em flagrante na Mogi Guararema, com as viaturas rodando ali. Né? E o número de acidentalidade caiu 80% de acidentes. Por quê? As viaturas estavam se deslocando em pontos estratégicos, principalmente na entrada da cidade de Guararema, fazendo operação do bafômetro, fazendo fiscalizações ao longo da rodovia, atendendo o usuário em qualquer ponto. Porque antes, quando eu tinha a base fixa, às vezes o usuário não conseguia nem deslocar até a base para pedir o apoio. Precisava esperar passar alguém ali, porque em muitos pontos ali não tem sinal de celular, passar alguém para poder pedir o apoio, para alguém passar na base, para avisar, para o policial da base avisar um outro da viatura que está ali na Mogi Bertioga ou Mogi Dutra, para ir até lá. Então, o nível de qualidade no atendimento, quando eu coloco viaturas, ele sobe. É maior. Ele sobe. Né? Você pensa, você quebrou o seu carro a 500 metros da base, está sem sinal. Como você vai fazer? Você vai ter que ir andando até a base? Agora, se eu tenho uma viatura que ela está patrulhando ali, ela em 5, 10 minutos vai passar por você. E as denúncias para a polícia rodoviária é através do 190? 190. A polícia militar ela centralizou todas, né, as demandas no Copom, 190. Nós temos um subcontrole. Né? Eu tenho como a nossa área é muito grande, né? Então eu tenho um subcontrole. A gente chama de controle, mas seria abaixo desse controle central da polícia. Eu tenho que ele fica na Ayrton Senna, então ele controla, né, a despacho de viatura, ocorrências que chegam na Ayrton Senna e em todo o Alto Tietê. Tem um outro subcontrole no Rodoanel e tem um outro subcontrole que fica na região do Vale do Paraíba. Que tudo faz parte do meu batalhão. Né? A minha área que eu estou responsável é Alto Tietê
e Ayrton Senna. Né? Mas o meu batalhão ele cobre o Rodoanel, cobre todo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Caraguá, São Sebastião, também? Ubatuba, também. Todas as rodovias de lá. Então essa é a área do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária. Meu Deus, não é pouco não. É muita coisa. Por isso que é difícil, né? Quando a viatura, por exemplo, tem uma equipe que está atendendo uma ocorrência, tem uma equipe que está fazendo um patrulhamento. O Ayrton Senna, ele sai lá do quilômetro 12, que é a divisa com a Marginal Tietê, e ele vai patrulhar, por exemplo, até Guararema. Ele vai ter que ir até o quilômetro 60. Ele vai ter que andar 58 quilômetros. Né? É bastante. Para fazer o patrulhamento, né? Sim. Deslocando, ver se tem alguma ocorrência, né, ao longo da rodovia, algum usuário precisando de apoio. Você vê, ignorantemente, eu achava que era importante ter bases, várias bases. E quando a gente ouve... Uma das rodovias que a gente mais presta atendimento é a Mogi Dutra. Não temos base na Mogi Dutra. Por que mais presta? Que mais acontece Porque ocorrência? acontece, o usuário precisa de apoio com veículo quebrado, é algum acidente que é sem vítima, mas a pessoa não consegue... Mas para veículo quebrado, vocês prestam atendimento? Sim, a gente vai porque a gente presta o primeiro apoio ali de segurança viária, né? Segurança da própria pessoa ali, parte de criminal, a gente oferecer a sensação de segurança dela, né? E quem vai fazer o apoio mesmo com guincho, esse tipo de coisa, é o DR. Né? É o DR. Mas a gente sempre está trabalhando em conjunto. Ou se tem seguro, DR não trabalha, o seguro. A gente não trabalha sem o DR não trabalha sem a polícia. Concessionária é a mesma coisa. Tá. Né? Então vai vir um apoio e é sempre bom ter ali. Oferece segurança para o próprio colaborador, seja da concessionária, seja do DR. Oferece sensação de segurança para o usuário, né? Às vezes está com a família, alguma coisa ali, não conhece o lugar. Dependendo, né, do horário. Às vezes o lugar, nem sempre o lugar é perigoso criminalmente, mas a pessoa não conhece. Então ela fica insegura, ela fica tensa. Sim. Então tendo a presença de uma viatura policial, já passa a orientação, faz a primeira sinalização, né? Então isso é muito importante. Mas o ponto que eu queria chegar é, a gente está numa rodovia onde a maior parte dos atendimentos, porcentagem de atendimento nossa é muito alta e nós não temos uma base. Pois é. E o cidadão ele é atendido todo dia na Mogi Dutra. Então assim, a existência numa base não está atrelada a ser atendido ou não. Né? A base é um ponto de apoio pro policial primeiro. Entendi. Para ele iniciar o serviço, para ele deslocar para fazer a alimentação, né? Para a gente deixar as nossas viaturas, né, estacionadas, que não está sendo utilizada, enfim. Né? Para o cidadão, claro, está passando, a gente sempre fala, se puder, local mais seguro de parar, para usar um celular, para ir no banheiro, tomar uma água, até um café, que sempre tem na nossa base. Eu lanço até sempre um desafio. Pare numa base da Polícia Rodoviária e se não tiver um café, pode cobrar de mim. Eu vou cobrar do policial lá que tá errado. Se já não tiver tá um café, tá errado. Tem que tomar um café. Tem que ter um café sempre pode, passado. Inclusive. Pode. É mais seguro, pode, né? Deve, inclusive. Né? Às vezes a criança tá agitada, para na base. Precisa ir no banheiro, né? Tá vendo? Trocar a criança, que é criança pequena, de colo. Para numa base, vai estar seguro. Se precisar de alguma orientação, já vai estar sendo orientado, né? E pode sim tomar um café também com o policial lá sem problema nenhum. Garantido. Tá garantido. Bom, eu quero presentear o nosso amigo, o Tenente Belarmino, com essa squeeze da Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar para onde você for. A gente tá tendo uma chuvinha leve hoje aqui pela cidade, que já dá uma aliviada. Mas por onde você for, para você levar sua aguinha. Eu gosto demais, eu acho que se tornou uma rotina tomar água, né? Ainda mais você que corre. Agora é muito necessário mesmo, né? Muda toda a saúde mesmo, fisiologia do corpo, sono, muda tudo, né? Então ter uma garrafa é sempre bom. É sempre bom. E aqui também eu vou passar para a mão dele esse panfleto da Gênia Construtora do Recanto das Árvores. São apartamentos de 50 metros quadrados que estão sendo construídos na cidade de Suzano. Uma excelente localização. Se você quiser mais informações, é só procurar tanto no site da Gênia como também no Instagram, @Gênia. Você vai poder receber todas as informações. Está aqui para você também saber desse produto que está sendo vendido. E eu quero muito agradecer e dizer que todas as informações bem-vindas, elas contribuem muito com a população. E eu vejo o seu trabalho, eu vejo a maneira como a Polícia Rodoviária atua com elegância, né? Eu acho a Polícia Rodoviária, não que os outros não sejam, hein? Pelo amor de Deus, não vem me arrumar confusão. Mas eu vejo com elegância a Polícia Rodoviária. Uma tradição nossa, né? De cordialidade, principalmente. Cordialidade. Essa cordialidade é o termo correto. Já é uma tradição. Nós sempre orientamos os nossos policiais para ser o mais cordial possível. Porque quando alguém se socorre à polícia é porque está necessitado. Sim. Está precisando de algum apoio, no mínimo uma orientação.
Então você ser cordial, você se solidarizar com as pessoas que vêm, isso é essencial pra gente, né? Então Sem a gente dúvida tem nenhuma. sempre esse tratamento, já é tradicional nosso mesmo. Muitíssimo obrigado. Agradeço demais. Tenente Belarmino, da Polícia Rodoviária. Muito obrigado, viu, Tenente? Eu que Valeu. agradeço. Tchau, tchau.